Meus amigos, é o seguinte, o São Paulo ele tem alguns jogadores aí que interessam para o Real Múrcia, time da terceira divisão lá do Campeonato Espanhol. É assim, muda bastante, né, na trajetória do São Paulo Futebol Clube. E é isso aí, vamos falar disso aí, vamos deixar um likeinho, dar uma moral no vídeo, deixa o likeinho aí e se inscreva também no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço total questão de ter você por aqui. Deixa um like mesmo pra você me dar uma força, fechou? Tamo junto? Ó, eu tô falando pra vocês agora dos atletas Negruti e também do atleta Matheus Belém, zagueiro, e do Palmberg. Vou falar com você tudo do São Paulo aqui, segura aí. Saiu a matéria onde o próprio Real Múrcia, ele fala que ele tá levando lá o Palmberg. Pra quem não sabe, o João Pedro Gomes Palmberg, acho que é esse nome aí, João Pedro Gomes Palmberg, João alguma coisa, Gomes Palmberg. É o moleque da base do São Paulo que tem 21 anos. Ele continua na base, ele teve uma trajetória bastante interessante na equipe de base, só que ele não foi aprovado entre os profissionais. O São Paulo que conta com meia ali, como o Luciano, conta com meia que foi embora como o Ramos, não conta, né? Mas contaria com meia como o Ramos Rodrigues, ele tá sem meia. E aí agora o São Paulo trouxe, por exemplo, só pra você ter uma ideia, o Rodriguinho pra jogar a Libertadores na ausência aí do Galupo, na ausência do próprio Igor Vinícius, tal, ele trouxe o Rodriguinho e é pra ir pra Libertadores pra Montevidéu. Enquanto isso, o São Paulo tem perdido alguns jogadores da equipe de base de forma gratuita, que assinam pré-contrato por aí, como é o caso do Juan, como é também o caso lá do menino lá do Wellington, lateral esquerdo do Tricolor, e eles não estão nem aí, vamos embora, isso é a equipe de base. E agora surge que não só o Palmberg, que esse já foi até meio anunciado lá pelo Real Múrcia, eu tava vendo o fã-clube do Real Múrcia, uma página oficial, imagina uma página oficial, a fan-account do Real Múrcia, essa fan-account, cara, ninguém é fã do Real Múrcia, terceira divisão da Espanha. É igual quando o cara aqui é influenciador e ele não tem muito seguidor e coloca lá um fã-clube. Ele que faz, tá ligado? Esse Real Múrcia aí foi ele que fez essa página e os caras estão falando do Palmberg por lá. O São Paulo não tem espaço pra ele. Ele não pode mais ser equipe de base e não vai jogar com o time do Zubeldia. Portanto, é muito plausível, é muito tangível que o menino vá agora pro Real Múrcia. Só que quando a gente olha pros caras iguais o Negruti e o Belém, aí causa um pouco de estranheza. Porque vamos pensar direitinho. O São Paulo ele tinha lá o Matheus Belém como um grande problema para renovar o contrato. Vocês lembram? O Matheus Belém ele tava caminhando pro mesmo curso ali do Luizão que não renovou e tal, e aí ele acabou ficando e renovou. Depois de aceitar algumas condições tal, ele renovou o contrato. Depois de renovar, amigão, aí começou essa celeuma pra ele jogar, não joga, e o São Paulo trouxe o Sabino, e agora comprou outro zagueiro, o Juan. Então assim, não tem mais espaço pra um cara igual o Matheus Belém. Duas incógnitas, o Sabino e o próprio Juan, e o Matheus Belém, que era nosso, canhoto, que era o cara pra vir substituir. O Beraldo, ele do nada, vai zarpar do time do São Paulo, e o São Paulo aparentemente não tá nem aí. Não só com o Palmberg, com o Belém, como também o Negruti, que é volante. O São Paulo é o time que está no mercado, buscando volante em toda esquina, tentando contratar um volante, olha pra lá, Thiago Mendes, Marcos Antônio, sempre tá procurando um volante, não é verdade? E aí agora, e inclusive são palavras da diretoria do São Paulo, na figura do Júlio Casares, do Belmonte, estamos procurando um volante e tal. Os próprios jornalistas, aqueles que abrem as portas da Barra Funda pro jornalista entrar, perguntar pros jogadores, conversar com aqueles jornalistas, os do time. Eles são caras que falam que o São Paulo sempre busca volante. E aí o Negruti, o Ibali foi pra Inter de Limeira. E agora o Negruti é um jogador que pode ir pro Real Múrcia, terceira divisão da Espanha. Sim, não faz sentido, não é uma reclamação. Pra quem tá achando que eu tô reclamando só, não estou reclamando aqui. Tô dizendo que é uma coisa esquisita. Aí manda embora um monte de volante e você tem que comprar um monte, e aí é onde desaparece o dinheiro. Como, por exemplo, o São Paulo agora ele tá numa situação, se liga só, a questão do Alexandro, que deu o que falar já, o Alexandro, jogador, lateral esquerdo, que jogou 9 anos na Juve e tal, tá dando o que falar essa contratação ou não do Alexandro. Há quem diga que o São Paulo se reaproximou dele, há quem diga que o São Paulo não tem mais interesse nele, só que o São Paulo, na figura do Belmonte, o Belmonte falou, vamos contratar lateral esquerdo sim. E quando fala-se do Alexandro, não, o Alexandro quer ficar na Europa. E o Flamengo agora tá querendo o Alexandro por causa da contusão
do Matias Vinha. Lembra do Matias Vinha? Que era do Palmeiras, foi embora pra Roma, da Itália. Palmeiras recomprou o cara. Não, era do Palmeiras, foi pra Roma e o Flamengo comprou o cara. O Flamengo agora perdeu o Matias Vinha pro ano inteiro. Ele teve uma contusão que não joga mais esse ano. Então agora eles estão tentando, agora devem ir buscar o Alexandro. Então é um jogador que não interessa pra gente, vai interessar pro Flamengo. Então fica um pouco complicado. Pelo menos existe uma boa notícia aí, que o Belmonte ele fala, né, que o São Paulo não deixou e vai sim contratar o lateral esquerdo, não deixou de buscar e que vai contratar um lateral esquerdo, mas que assim, que a grana tá um pouco curta. Como que a grana pode estar curta? Como é que pode não ter a grana se o São Paulo acabou de gastar 10 conto aí no Michel Araújo? Sabe, são coisas que nós nunca vamos aceitar. Não tem dinheiro, mas você comprou o Michel Araújo, irmão. Você não é o diretor de futebol do São Paulo? Comprou o Michel Araújo e não tem grana agora pro lateral esquerdo? Não faz sentido, não é não? Mas ó, o São Paulo lançou a camisa 3. Vocês viram lá a camisa 3 do Tricolor? Que é uma camiseta que ela é preta com umas manchas vermelhas, mostrando aqueles sinalizadores, né? Lá da entrada do Morumbi, quando tem jogo lá. A torcida liga os sinalizadores, faz aquela baita festa para receber a delegação do São Paulo. E aí a Under Armour, que é a empresa agora que... Under Armour. Quase Under Armour, hein? A New Balance, desculpa aí. Mas também não tem problema também eu confundi isso aí, né? Ninguém me paga pra nada aqui, vocês não... Então vamos lá. A nova Under Armour, então, a New Balance, ela chegou e fez a terceira camisa. Pra quem não lembra, o São Paulo sempre foi bastante conservador para ter a terceira camisa. Sempre não tinha a terceira camisa, depois quando começou a fazer, ela tinha que seguir as cores do clube e tal. Nós tivemos uma aí que era branca com umas listrinhas pretas bem bonita, teve uma amarela que aí mudou bastante as cores do clube, também foi bem aceita. Teve aquela que da edição de Tóquio, comemorativa de 92 do Mundial, que até eu gravo aqui de vez em quando, branco em cima, preto embaixo, a coisa mais linda do mundo. E agora o São Paulo lança uma que é preta com vermelho, ou seja, mantém as cores do time do São Paulo, segurando ali a tradição do tricolor mesmo, não tem pouco branco, né? Mas segura a tradição tricolor do São Paulo Futebol Clube e aí coloca aquela festa que a torcida do São Paulo tem feito na entrada dos jogos. Eu acho bem bacana a ideia. A camiseta, não sei o que eu acho bonita não, pra mim não agrada muito não, mas não tem problema também, eu não sou o cara da camiseta. Oh, vamos falar com o Juba lá que ele é referência em análise de camiseta, não é o caso, né? Convenhamos, eu uso um pretinho básico aqui, tá bom demais. Mas vamos pensar assim, a torcida do São Paulo mudou de patamar. A torcida do São Paulo, ela realmente é outra da minha geração. Por exemplo, eu lembro que eu era criança e adolescente e começo da vida adulta ali, o São Paulino gosta de Libertadores. Eram os jogos do Brasileirão tudo vazio. Copa do Brasil, São Paulo mal jogava, sabe? Era difícil. Realmente, eu cansei de ver jogo ali que eu tava eu e meu pai, o grafite no campo, os caras chamando o grafite ali, o grafite respondia. O Dagoberto dava um lançamento de esquerda, você ouvia o tapa na bola, vazio. 3.000 pessoas, 2.000, cansei de ver jogo assim lá de quarta-noite. E agora, a torcida do São Paulo é outra, cara. A torcida do São Paulo, qualquer jogo é 50.000 pessoas. Então, fazer uma edição de camiseta em homenagem a essa mudança, eu achei, sinceramente, bastante válido. Gostei da ideia. Nada que, que absurdo. Pra mim, não. Pra mim, isso é dos males o menor, tá? Olha só, o São Paulo, ele preparou pra ir pra Montevidéu e o São Paulo, ele vai com força máxima. Max Power. Força máxima. Só que pode ter mudança no time do Zubeldia. Não vou fazer pré-jogo aqui não, mas, por exemplo, o surgimento do Marcos Antônio jogando a bola que jogou é sim um sinal de que o São Paulo pode ter uma mudança no meio-campo. E essa mudança, ela pode ser tanto com a entrada do Marcos Antônio, jogando ao lado do Luiz Gustavo e também do Bobadilha, ou saindo Bobadilha para a entrada do Marcos Antônio. Então tem essas duas variáveis aí dessa possível mudança. Outra coisa que pode acontecer, que pode ter uma mudança grande, é a questão do Wellington Rato. O Wellington Rato, ele tem aí, nós temos o Luciano, Lucas Moura, Ferreirinha e Caleri. Então esse quarteto de ataque é algo meio... tá garantido, fica os quatro, o Luciano como meia, o Lucas Moura mais como ponta direita, o Caleri de centroavante e o Ferreirinha de ponta esquerda. É um desenho bastante óbvio, né? O Luciano sendo mais centralizado e o Lucas caindo mais para a ponta direita. Quando o Zubeldia foi várias e várias vezes
questionado sobre o posicionamento do Lucas, inclusive em vitórias, tá? Ele não foi questionado só nas derrotas ou empate, ele foi questionado também na vitória, porque o Lucas, ele fica na ponta direita meio sobrecarregado, dando carrinho atrás, ajudando o Rafinha na marcação que surgiu de novo aí, Rafinha como titular. E o Luciano, ele fica muito menos empenhado na parte tática do time quando o São Paulo não tem a bola do que o Lucas Moura. E aí gera aquele, você fala, peraí, amigão, qual que é? O Lucas Moura vai correr mais pro Luciano poder ser craque na meia? E o Luciano não tem sido esse craque da meia. Então o Zubeldia, sendo questionado e perguntado muito sobre isso, ele fala assim que o Lucas pode jogar na ponta direita, pode ser meia. Ele dá aquela sabonetada, sabe? Passa ali e vai, não vou falar sobre isso não. O Lucas é craque, pode ser meia, ponta esquerda, segundo atacante vindo por trás do atacante pela esquerda, fica falando assim. E aí, o Rato voltou pro time do São Paulo. E o próprio Zubeldia considera o Rato um cara bastante importante. Nós estamos vendo o que aconteceu com o Eric. O Eric meio que desapareceu do time do São Paulo. O Eric desaparecendo, o Wellington Rato ganhou muita força. O Luciano ainda é titular, mas quando o Wellington Rato entra no lugar do Luciano, vai para a ponta direita o Rato e o Lucas centraliza. Ou seja, nunca que o Zubeldia tem pensado, considerado que o Lucas Moura é ponta direita. Não, ele fala que é. Mas quando o Rato está em campo, o Lucas vem pro meio. Quando qualquer coisa acontece de uma falta do Luciano, o Lucas vem pro meio. Então o Zubeldia considera. A verdade é que o Lucas Moura, ele é pelo meio como jogador, meio atacante ali, pelo meio centralizado, só que por ter o Luciano no time que não pode fazer a ponta direita, não tem condição de pulmão, velocidade, nada, então o Lucas vai pra lá porque ali também ele consegue jogar porque ele é muito bom. Isso é um dos ajustes que o Zubeldia pode fazer no próximo jogo ou no decorrer da temporada, que é um ajuste simples. É voltar pro time do Dorival, colocar o Lucas como meio atacante pertinho do Caleri jogando pelo meio, Ferreirinha aberto na esquerda, onde era a posição do Nestor como meia, agora o Ferreirinha como ponta mesmo, e colocar o Rato na posição que ele sempre jogou no São Paulo, que é o de ponta direita. O Ferreirinha, inclusive, tem se desdobrado bastante na marcação, voltado muito para marcar. Já o Luciano não tem feito isso. Então, se alguém estiver pensando que o São Paulo tem que ser aquele São Paulo de muita entrega, aquele São Paulo pá mesmo, aí não adianta pensar no Luciano nesse time, aí o Zubeldia vai ter essa mudança. Então tem duas possíveis mudanças. Uma do Marcos Antônio entrando, a outra do Wellington Rato entrando. E fica legal de qualquer maneira. Fica ou não fica? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece desse like aí não. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!